Flora! Flora! Ai, espera um pouco, eu tô ocupada. Flora! Não vi nem quanto tempo passou. Me distraí aqui com esse joguinho super legal. Vamos ver que horas são. Eu já perdi 3 horas e não fiz nada do que eu tinha que fazer. Não arrumei as minhas coisas. Eu não cuidei das minhas plantinhas. E eu nem comi. Tô até me sentindo fraca, sem energia. Vou comer uma frutinha. Pensando bem, quando a gente fica tanto tempo no celular, pode não ser tão bom assim pra gente. A gente deixa de fazer muitas outras coisas legais. A gente deixa de ler os nossos livros, a gente deixa de cuidar do nosso lugar e a gente deixa de passar tempo com quem a gente ama. E sabe uma outra coisa muito legal e importante que a gente deixa de fazer? Brincar. E por falar em brincar, acho que já passou da hora de eu brincar. De que será que eu vou brincar hoje, hein? Acho que hoje é dia de brincar de amarelinha. Vocês já brincaram de amarelinha? Vocês sabiam que amarelinha é um jogo que se brinca em todo o mundo? Tanto aqui no Reino das Fadas, quanto no Reino das Crianças. Todo mundo tem um jeito de brincar de amarelinha. E tem várias formas e várias regras diferentes. Eu vou compartilhar com vocês o jeito que eu brinco aqui no Reino Cintilante. Vamos ver se vocês conhecem. E aí, depois vocês testam também para ver se vocês gostam. Combinado? Então vamos falar sobre como que se brinca de amarelinha. Eu vou explicar o jeito que eu gosto de brincar. Primeiro, a gente faz o desenho no chão. Eu gosto de fazer de 1 até o número 10. E aí depois a gente desenha o céu. E aí, a outra parte é a gente escolher uma pedrinha perfeita. Essa aqui é a minha pedrinha da sorte. Como que funciona? A gente desenha os quadrados, né? Eu uso a minha varinha mágica, mas você pode desenhar do jeito que quiser. Depende do tipo de piso que você estiver. E aí, você pega a sua pedrinha, concentra, foca e joga. Você tem que jogar a sua pedrinha dentro do quadrado. Se cair no risco ou fora do quadrado, você perdeu a vez. E aí é a vez de outra pessoa jogar. Você joga a pedra, pula de um pé só, pula com os 2 pés, pula de um pé só, até chegar no céu. Quando você volta, você pega a sua pedrinha de novo. Precisa de muito equilíbrio e treino, né? Mas é muito divertido. Eu vou brincar aqui e eu quero que vocês brinquem aí também. Se vocês tiverem outros jeitos de brincar diferentes do nosso Reino Cintilante, compartilhem comigo. E eu quero fazer uma pergunta. De que mais vocês gostam de brincar? Eu queria muito conhecer as brincadeiras de vocês. Vocês me falam? Que aí pode ser que tenham brincadeiras que eu goste e pode ser que eu aprenda novas brincadeiras também. Combinado? Beijinhos cintilantes e até a próxima! A diferença do que é bom e ruim para a nossa vida é a forma como a gente administra. E quando a gente fala de tecnologia, principalmente relacionada às crianças, há uma grande preocupação. E é importante que haja, mas talvez não para afastar, para impedir que as crianças cheguem, que a tecnologia chegue às crianças, mas para que a tecnologia não atrapalhe o desenvolvimento delas. A internet, ela não é vilã. O que pode se tornar um vilão é o conteúdo apresentado e a má gestão de horários. Não se deve usar a internet como uma válvula de escape para calar a boca da criança, mas tudo é uma balança. Quando ela é bem utilizada, ela pode ser um fator determinante no aprendizado da criança e do adolescente. Então, apresentar, direcionar bons conteúdos, construir juntos uma rotina digital e acompanhar pode ajudar a criança no desenvolvimento de diversas habilidades, como, por exemplo, o aprendizado de uma nova língua. Oi, eu sou Daniele Coutinho, sou jornalista e mãe de 2 crianças, José Pedro e Maria Fernanda. Eu sou Rebeca Bastos, pedagoga, professora de altas habilidades de superdotação e especialista em infância. Esse aqui é o Desenvolver, um nosso projeto que propõe o envolvimento das famílias pela busca contínua no desenvolvimento. E como você já percebeu, tecnologia é o nosso primeiro tema.
Mas a gente vem falar sobre isso respeitando as realidades. O que cabe na minha vida nem sempre vai caber na sua. Mas a gente traz todos os conteúdos, todos os temas aqui para a gente criar uma reflexão. Em cada encontro, a gente vai envolver convidados diferentes. E hoje, quem estreia conosco é a Ana Clara Boff, psicóloga infantil, que atua na área de neurodiversidade e acolhimento. E a Maria Tereza Samora, que é psicopedagoga e mãe de 2. Sejam muito bem-vindas, obrigadas pelo convite. Obrigada por estrearem conosco, né? Uma responsabilidade. Abraçar o projeto com a gente, né? Se desenvolver. A gente está aqui, primeiro, muito, muito feliz por estar desenvolvendo o desenvolver, por convidar, porque o nosso lema é envolver para desenvolver. E aí eu quero começar com a Ana Clara perguntando se existe um ideal para acessar a tecnologia, para as crianças acessarem a tecnologia? Primeiramente, obrigada, meninas, pelo convite. Enfim, existe muita diferença entre o ideal e o mundo real. Tem um abismo, né? A gente sabe que hoje a gente lida com tecnologia o tempo todo, 24 horas. Mas, assim, sendo bem pontual, criança e adolescente precisa de tempo na internet, precisa de tempo de tela. Não dá para passar 24 horas ali, não dá para substituir a vida real pela vida virtual. Então, assim, é preciso tomar muito cuidado quando a gente fala de tela, de aprender ali no celular, no computador, porque é um mundinho muito particular às vezes também. E aí isso pode causar diversos danos lá no futuro, né? Agora a gente acaba não vendo diretamente na criança, mas a longo prazo isso pode ser prejudicial, sim. E é necessário, Maria Tereza, haver, como ela falou, de tempo, né? Mas quando a gente é o real do ideal, né? O mundo real do ideal. Se existe esse abismo, que dica que é bom, que a gente pode levar para nossa casa, no meu caso, com dois filhos pequenos? Porque, assim, na minha rotina, a gente tem os horários de ver televisão na parte da manhã, que a gente quase não pode, só pode na hora que está se arrumando para ir para a escola, porque enquanto a gente organiza uma coisa ou outra, usa a televisão para me ajudar. Mas talvez nem isso seja o ideal, né? Quero agradecer, né, pelo convite. Não, é importante essa rotina, igual você já definiu ali. Eu acho que o primeiro passo é a família ter consciência que o celular, a tecnologia, vai ser um acessório, é um extra, é um bônus. Não pode ser algo que vai virar rotina e que vai consumir ali a criança, porque acho que isso é a diferença. Porque quando a criança ela passa muito tempo ali usando a tecnologia, aí é o problema. Porque a criança começa a ter outras dificuldades, né? Ela começa a ter questões de dificuldade de dormir, ela começa a ter dificuldade de lidar com seus pares, porque eu não sei, eu só sei ali olhar no celular, então como eu vou saber dividir com alguém se eu não estou aprendendo? Você sabe que eu falei assim, que durante a minha rotina de segunda a sexta é assim, né? A gente tem os horários. Mas quando volta no final do dia, eu confesso que eu desando um pouco. Porque eu tô lá fazendo a janta deles, eu tô organizando a coisa pro dia seguinte. Então eu falo que a internet e a televisão é minha aliada. Mas no final de semana, eu não presto. Eu realmente não, porque não é que eu dou muita atenção para eles, eu fico o tempo inteiro com eles, até perto, mas eu também trabalho com telefone. Então, querendo ou não, em alguns momentos isso né? Mas o que eu percebi, você falou que eu criou outros problemas, o que eu percebo é que principalmente a Maria Fernanda, que 2 anos e meio, ela fica irritada. Isso é um efeito? A irritabilidade é uma das características. A criança também, às vezes, deixa de brincar. Acontece muitos episódios, a criança, se um amiguinho chamar ela para brincar, ela vai preferir ficar no celular do que brincar. Então, por isso que é importante o adulto mesmo ter consciência do tempo de tela de cada idade. Então, estabelecer. E no início, quando a criança já está muito tempo na tecnologia, não é fácil. Né? Ela não é fácil, porque a criança fica mais irritada ainda, por isso que o pai às vezes cede e devolve. Então, você tem que ter clareza ali. Você tem que estar bem, por isso que eu falo também da máscara de oxigênio, né? Se você não estiver bem, quando a criança estiver se debatendo, chorando, gritando para a tecnologia, você vai devolver. E aí isso vai prejudicar, porque você não vai conseguir
fazer esse desmame, porque tem muitos casos que as famílias estão precisando fazer um desmame da tecnologia, porque a quantidade de tempo está sendo absurda. Então, a criança, e tem várias pesquisas científicas, né, tem vários livros, autores falando, trazendo a importância de deixar criança ser criança e não fazer nada. Assim, a criança precisa, às vezes, reaprender, né, a brincar. Então, nós estamos fazendo lá isso no nosso espaço lá, ensinando a criança a aprender. Então, assim, às vezes o pai não tem tempo. Então, pode contratar alguém para ir lá e fazer esse brincar, ensinar mesmo a criança a fazer ciência. É que o ideal é não terceirizar. Mas se tiver que terceirizar, que seja algo que, que não atrapalhe o desenvolvimento dela mesma. A gente se preparando para o episódio, né, para a nossa gravação, eu estava pesquisando muito e vi um caso nos Estados Unidos de um menino que ele estava jogando e perdendo, e ele foi ficando irritado, e ele foi quebrando a televisão, ele foi quebrando as coisas. Teve um caso recente também aqui não sei se foi aqui no estado, mas foi no Brasil, de uma criança que quebrou a porta. Quando chega nesse nível, também é uma falha dos pais. Eles não verem chegar a esse nível, certo ou não? Você tocou num ponto, desculpe interromper, você tocou num ponto assim, que vai ser chato ouvir isso? Vai ser chato. Assim, os pais, a gente não precisa chegar nesse ponto para começar a intervenção. Sabe, dentro de casa você tem que observar como que você usa também essa tecnologia. Cheguei cansada do trabalho, preciso tomar meu banho, vou deixar a criança no celular? Tudo bem, desde que não ultrapasse, não fica ali 5 horas no celular seguidas. Você pode usar ela a seu favor também para se acalmar, para poder tomar seu banho, para poder comer. Depois você volta às atividades da sua rotina normalmente. Mas os pais, ou cuidadores, né, quem tiver ali, precisam se atentar. Como é que está sendo utilizada essa tecnologia dentro de casa? Você está usando o celular, o tablet, que seja, como a babá eletrônica, ou para interação de fato com o seu filho? Como é que está sendo essa relação? Porque às vezes assim, você está no celular, também distraído, porque a gente também tá esse tempo todo viciado também. A gente tem, o adulto tem isso. Então assim, é se observar para depois colocar no seu filho, porque não adianta você chegar então, Ele se filho, né? 1 hora agora só por dia de celular, hein? Acabou. E aí você tá lá. E deixa a criança não sabe nem o que ela faz, né? Porque ela tá tão acostumada com aquela tecnologia que não sabe brincar, não sabe olhar pro outro, não sabe pedir, não sabe esperar. A gente vai para o lado do adulto, né? O adulto preparado, se preparar, como a Maria falou também, sobre a importância da gente ter consciência de saber o limite e a gente adequar. Às vezes chega para a vida real de uma forma também extrema. Sai da tela, às vezes, de um jogo muito violento e a criança não consegue interagir e acaba trazendo isso para a vida real. Então, assim, o que vocês acham que a gente pode contribuir para preparar o adulto? Então, como é que ele pode direcionar e usar realmente essa tecnologia a favor do desenvolvimento da criança? Acho que primeiro de tudo, depois a Maria também pode implementar. Primeiro, criança. Primeiro que de 0 a 2 anos não deveria estar ali usando telas. A gente vai começar com isso, mas tudo bem. Assunto polêmico. A gente fala isso. Assunto polêmico. Mas desde que ela já esteja usando, né? A gente está falando de crianças aí que já estão nesse mundo tecnológico. Os pais e os cuidadores, eles precisam estar acompanhando essa criança nesse tablet. Vai usar isso como interação? Fica ali do lado, seja, né? Vai tutelar. O que ela está vendo? Esse joguinho interativo, que massa. Interage com ela diante daquela tela. Não tem problema nenhum, sabe? Utilizar isso a esse favor. A criança já está no nível ali de vício, vamos dizer assim. Aí cada caso é um caso. A gente tem que observar como é que essa rotina dessa família, como esses pais estão lidando, entendeu? Tem que observar com muito cuidado, assim, até porque é um ponto que atinge diretamente os pais, que depois passa para as crianças. Igual eu te falei, não adianta querer tirar esse tablet dessa criança e você ficar ali com a mesma rotina dentro de casa. Não vai adiantar nada, vai trazer irritabilidade para você, para o seu filho, né? E aí as coisas vão desandar. Então, assim, primeiro passo, acho que é você estar junto da sua criança, acompanhando o que está sendo feito ali diante daquela tela. Construir até mesmo as rotinas. Vamos selecionar aqui uns desenhos. Então, esse aqui para essa faixa etária, a gente conseguir realmente assistir, saber, esse aqui funciona e esse aqui não, né? Dar esses caminhos também. Esses caminhos. É uma música, é um programa tal, então a gente direcionar. Porque assim, tudo bem, a gente sabe, telas
há muito tempo ali, é ruim. A gente já sabe disso. Uhum. Né? Então, como fazer isso para a gente poder... A nosso favor, A né? nosso favor. É dessa forma, assim, você tem que se tutelar. Não pode largar o tablet na mão da criança. Gente, internet. Vai aparecer propagandas no meio daquele joguinho. A criança, ela vai clicar, o adolescente vai clicar. Sabe Deus da onde que tá vindo aquilo ali? Que informação traz? Que imagens traz? Então, assim, é muito perigoso, de fato. Sim. Ofertar, na verdade, quem oferta o tablet, criança não vai lá comprar, né? O celular são os pais. Por isso que nós somos responsáveis por aquele ser que está ali, né? E a importância de ter clareza, que eu vejo todas as famílias que às vezes vêm procurar, que o filho está muito tempo na internet, quer tirar um pouco, enfim, agora com a novela, talvez está dando esse boom, esse alerta aos pais. Quantas horas seu filho fica? Eu não tenho noção. Então, assim, para você ter clareza, colocar um aplicativo, porque aí você consegue perceber quantas horas seu filho está ficando. Aí a tecnologia é A positiva. nosso Você consegue favor. botar um aplicativo que vai... Isso né? aí vai te Gestão de ajudar. tempo, né? Também, vamos dizer que você tem um filho e você colocou lá 2 horas por dia para ele usar, ou 3 horas. Toda hora você ficar falando assim, é uma coisa chata. Toda hora você falar assim, você está muito tempo, quanto tempo você ficou? Porque às vezes você nem sabe quanto tempo ele ficou. Então, Nem ele tem sabe, o aplicativo, o Family, posso falar aqui? Pode, O Family, pode que às vezes as pessoas não conhecem, né? Do Gmail, que aí você coloca no aplicativo, no tablet ou no celular, e aí você coloca a hora que vai acordar e a hora que vai dormir o celular. Que legal. Então você consegue colocar e a quantidade de tempo. Então, assim, eu usei para o meu filho, hoje ele é adolescente, então eu tirei esse tempo para ele de acordar e de dormir. Por quê? Porque eu trabalhei com ele, né, a consciência de quanto tempo ele tem que ficar. Mas aí, 1h da tarde, que ele estuda de manhã, era 1h da tarde, o celular falava, agora você pode usar, e 6 horas da noite falava, agora é hora de dormir. Então, ele só conseguia usar o celular nesse tempo. Muito legal. E é 3 horas só que ele podia usar. Então, se ele usasse as 3 horas, Seguidas. acabou. Falava assim, seu tempo por hoje acabou, ponto. Então, eu treinei, ajudei, né, ele a treinar, porque não é algo fácil. E aí foi 2 horas, foi aumentando. Então, hoje ele tem 3 horas. O adolescente. Ele tem que idade, Rafael, ele tem que Então, idade. e acontece, eu me sinto, né, assim, me sentia culpada porque eu dei um tablet com meu filho. Quando ele tinha 2 anos, é algo muito novo. E a gente queria ofertar para o filho, eu comprei, enfim, um tablet. E depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Porque prejudicou. Querendo ou não prejudica, ele ficou irritado, enfim. Era pequena, tinha uns 5 anos. E aí eu falei, não, tá errado. E aí fui ver, fui pesquisar, fui ler mais a respeito. E aí que nós começamos a ter esse tempo. Então ficava 1h30, acabou. E qual a idade que ele tá hoje? Hoje ele tá com 13 anos. E aí agora eu já não uso mais esse aplicativo. Eu uso outro aplicativo, que é o aplicativo, por quê? Porque na adolescência a gente tem que construir outros laços. E aí eu trabalhei toda essa questão da consciência. Então hoje ele tem um aplicativo para ele ter clareza de quanto tempo ele tem que usar. Então ele usa 2 horas. No momento ele está usando 2 horas por dia por causa da demanda de escola, várias coisas. E isso tudo, se tiver que fazer pesquisa de escola, tudo tá nessas 2 horas. Não, aí não. Ah, tá. É só pra De brincar, lazer. É o lazer, mas também ele pesquisa, às vezes, que hoje Sim. escolhe tudo, mas vamos dizer, tem um trabalho grande que ele precisa de mais tempo, aí ele vai falar comigo, enfim, a gente vai fornecer, vai usar no computador e tudo. E aí outro aplicativo que ele consegue ter consciência. Como ele é adolescente, e, né, às vezes passa, e aí ele tem que me apresentar, ele fala, mãe, passou, e aí, o que nós vamos fazer com isso? Então ele desconta no outro dia, entendeu? Porque, gente, isso parece algo simples, mas não, eu estou educando e a gente precisa ter essa consciência para a vida. Sim. Se eu falo, meu filho, é responsabilidade, se você estiver no emprego e você tem que cumprir, se você não cumprir, tem danos na vida. Então a gente precisa trazer essa reflexão e entender que o celular é um trabalho. O brincar é um trabalho. Brincar é coisa séria. E aí, por ele não ficar muito, ele é muito criativo. Ele consegue, né? Desenvolver outras habilidades, Isso, né? habilidades. E outra coisa também que eu fiz quando ele tinha 9 anos, porque me ficava agoniado de ficar vendo vídeo, né? Era trazer ele para o ativo, ser ativo. Então, eu falei assim, em vez de você ficar assistindo, que tal você fazer seus vídeos? E aí ele tem que fazer roteiro, tem que pensar. Que bacana. Hoje ele tem um canalzinho, né, no YouTube que foi bem caseiro, foi o que eu deixei ele fazer com 9 anos.
e já tem 5 mil inscritos. Olha! Meu Deus, a gente tá aí. com a mãe de youtuber aqui. Então, assim, mas Protagonista, né? Hoje em Isso dia ele aí. não é só um espectador, então ele usa como sendo um protagonista. Isso é muito aí. legal. E muitas Pensamento. crianças querem, né? Ser isso, elas querem fazer, reproduzir, e às vezes a gente não dá esse gás, né? Esse up de não, vai sim, você vai conseguir, Isso vai aí. fazer, dar as ferramentas. E é de uma forma leve, porque Sim. assim, não foi a ideia de ser youtuber. Ele fez porque eu queria trabalhar a oralidade dele, né? Ele era muito tímido, trabalhar a timidez, enfim. E aí ele tem que editar, ele faz tudo, a parte de edição, de tudo. Então ele foi trabalhando, então o tempo dele que ele tem do celular, ele também tem que fazer isso. Então ele tem que se organizar no tempo dele. Então, Muito bacana. aí da minha filha eu já fiz um pouquinho diferente. Antes de você falar da sua filha, quando eu fui pesquisar a história da Maria Tereza, conversar um pouquinho com ela pra gente se preparar pra cá, pra aqui, ela disse assim, minha filha tem 9 anos e não tem celular. É isso? Aham. E ela vai ganhar uma boneca de Semana agora. aniversário porque ela pediu uma boneca. 9 anos, é, 9 anos. Fala sobre essa experiência, porque você trabalha com isso também, Aham. né? Com esse que eu chamei de detox Aham. tecnológico. Como é que é esse trabalho e essa forma de colocar na sua vida em prática com a sua filha e com os seus filhos? Então, porque igual o Eduardo, igual eu te falei, eu comprei para empolgação, falei, nossa, né, ele tem um tablet, enfim. Mas aí eu não olhei o lado negativo. E aí depois, com a Laura, eu falei, não, ela não vai ter tecnologia, ela não vai ter celular. Porque é o pai que dá, né? Então ela pega emprestado do meu Então esposo, já limita isso. mais nos finais de semana. E aí eu fui fornecendo coisas para ela. Então lá em casa tem muito massinha, biscuit, brinquedos de encaixe, mas ela gosta muito de brincar de boneca, então ela tem várias bonecas. Deixa eu aproveitar esse gancho aí para falar do nosso patrocinador, Vila Pindô. A gente está aqui dentro e aqui não tem tecnologia. As crianças brincam mesmo. E é isso mesmo. Vamos ver o vídeo? Você sabia que aqui na Vila Pindô os brinquedos não utilizam energia? Aqui a energia é gerada pelas pessoas. Aqui o conceito de recreação é diferenciado. Busca mais interação das crianças entre si, desperta sensações que convidam todos para a diversão. Nossos brinquedos são verdadeiras atrações visuais e de diversão. São projetados visando segurança, diversão, inclusão, aventura. Maria Tereza, continua falando sobre massinha na sua casa, tem tudo isso. Isso. Então, assim, ela tem um ambiente de criatividade. Isso também ajudou com o meu outro filho, o Luiz Eduardo, que já gostava da tecnologia. Então, uma coisa ajudou a outra e ela brinca. E aí eu compro, até de vez em quando eu posto no Instagram, eu indo na farmácia comprar fralda, lenço umedecido, para as filhas dela. Já é avó. Para as filhas dela. Então eu compro, eu vou investir, né? Faço investimento nessa área aí. Ela pede boneca, de ter casinha, de ter as coisinhas. Ela gosta muito de fazer experiência, agora está na fase de fazer experiência. Ontem mesmo ela ficou o dia todo fazendo experiência. A priminha dela veio para fazer experiência, então ela vai fazer 9 anos e ela gosta e ela não pede. Então o mais interessante é isso. Sabe qual é o momento que ela pede? Quando ela vê os outros colegas. Então a gente vai para uma festa, tá todo mundo lá com a tecnologia. O que é que eu faço? Também, que aí eu acabei trabalhando, porque ela chegava no lugar e ela falava, tá todo mundo, eu vou ficar sem fazer nada. Então vamos fazer uma bolsa, um kit sobrevivência sem tecnologia. Toda vez que você leva uma mala. Aí ela leva Uno, leva dominó. E é leva bom que até várias ela propõe para as outras crianças também, acaba que as outras crianças saem também da tecnologia. Aí falando só aproveitando esse gancho, e aí a gente falou que não tem como muito tirar totalmente, né? Porque a gente vive a tecnologia, então assim, é usar a nosso favor. Mas aí a gente falou, eu queria saber se tem alguma dica de qual tela é mais prejudicial. Então, eu tenho uma criança de 3, 4 anos, então é um tablet ou é a televisão, o que é mais prejudicial, o que a gente pode dar de dica para as pessoas? Assim, não tem dados que falam esse é mais prejudicial, esse não. Mas assim, a gente parte do princípio de que o tablet e o celular é muito individualizado, né? Muito individual. É você e a tela aqui. Muito próximo. É também, muito né? próximo. Então, assim, isso também propicia que a criança navegue ali sem que você esteja vendo o que ela está fazendo, né?
Então, assim, entre a televisão e o tablet, dependendo de como você utiliza isso, a televisão pode ser o meio de, tipo, você joga uma musiquinha enquanto você brinca com seu filho ali no chão. Ótimo, não tem problema fazer isso também, não. Mas não tem como falar esse é ruim e esse é bom. Mas é nessa mais uma relação de sugestão, né? de estratégia, a gente né? pode retirar desse individual aqui, passar para um coletivo. Você pode utilizar a televisão a esse favor também, porque a criança acaba ficando mais livre. E outro ponto bem legal, que ela até falou, o que ela fez com os filhos dela foi uma construção disso, uma construção. E outra, ela ofertou opções, entendeu? Ela não tirou o tablet e falou, brinca aí, vai lá, descobre o mundo sozinha. Que eu vou ficar aqui eu no meu celular aqui, não perturba. Exatamente, ela ofertou, você tem que estar presente com a criança, com o seu filho, Sim. você tem que mostrar para ele Construir. outras formas ali de brincar, brinquedos, itens, para ele poder explorar mesmo, senão, gente, a criança sozinha parada é entediante, né? O que ela vai fazer? Ela vai acabar entrando ali em abstinência, dependendo de quão viciada ela esteja naquela tela. Até falando sobre isso, a gente falou sobre nessas nossas pesquisas, né, sobre o ócio criativo, né, que é muito importante. E às vezes, assim, a criança não tem. É legal a gente propor isso também. Ela vai ter essa criatividade, ela vai pensar no que ela vai fazer. Gente, um caminhãozinho de blocos pode ser muitas coisas, né? Não é só um caminhãozinho de blocos. Ela vai criar um castelo, ela vai contar a historinha, oferece bonecos. Você pode criar uma rotina ali com o seu filho muito simples. Quando a gente fala assim, fica com seu filho, a gente tá falando, fica 5 horas seguidas com ele brincando, não. 15 Nem minutos, é um pique-pega. Nem não, tá ali, aquele contato, 15 minutos, 30 minutos. E já que a gente falou da problematização da coisa, vamos falar sobre assim, que a gente está caminhando para o final, mas eu acho que a gente não pode sair sem deixar aquela mensagem de como que a gente pode resolver. Porque a gente hoje tem visto também, e associando muito a isso, essas reações das crianças. Às vezes você chega na rua, aquela criança muito irritada, você vê também histórias, né, de crimes envolvendo menores que por conta desse consumo exacerbado da tecnologia, que a gente pode deixar de mensagem de acolhimento para esses pais? Porque em alguns momentos eles também entraram, assim, sim, falharam. A gente não tem como, a gente não admitir. Eu sou mãe e eu acho que os pais têm que fazer esse culpa, né, tá ali exercício. sempre já. E tudo que é relacionado às crianças, a responsabilidade é nossa. Não dá para responsabilizar. Eu, no meu caso, um de 5, de 2 anos e meio. Então, qual o caminho, que mensagem que vocês podem deixar no sentido de vamos resetar, tá? O problema tá aí, o que a gente pode fazer? Vamos resolver. Que mensagem que você... Ainda mais, né, que na sua rotina você já trabalha com isso. Isso. Então, não quero mais que meu filho fique tanto tempo na tecnologia. Não tem como você ir lá e tomar e tirar, né, a quantidade, vamos dizer. Primeiro você tem que ter consciência, colocar um aplicativo para ter consciência quanto tempo seu filho está ficando. Depois pensar ali, eu acho que acontece muito, os pais trabalham fora, acho que a maior parte trabalha fora, então a criança, ela também fica terceirizada para uma outra pessoa. Então tem que trazer essa outra pessoa também. Conscientizar essa outra pessoa, todo mundo construir porque junto. senão não tem como, se você não conscientizar aquela pessoa. Então tem que conscientizar a todos Da importância até da interação também, né? Eu vejo que às vezes os cuidadores faltam um pouquinho isso. O jeito de falar, ter essa interação social ali também, né? E usar realmente a nosso favor. Até o espaço no qual você coloca sua criança, por exemplo, a gente tem aqui um espaço que não tem tecnologia, então tem inúmeras coisas para essa criança fazer. Dá até vontade da gente ficar aqui brincando. brincar, como é que você direciona. Acho que no geral é isso, você observa a sua rotina e vê onde você consegue encaixar melhor a sua presença física ali com o seu filho, né? Pode usar a tecnologia, o tablet de televisão? Pode. Só que não de maneira exagerada. Igual eu falei, não pode substituir a vida real pelo virtual. Isso jamais. Eu acho que a gente pode também deixar de sugestão realmente buscar que existem profissionais, né? Igual a gente falou da psicóloga aqui infantil, que já tem ali outros casos, então tá aqui para buscar esses profissionais, né? A psicopedagoga também. Então tem profissionais que estão aqui para dar esse direcionamento também. Acho que é muito importante deixar essa mensagem que você não está sozinho. Né? Todos os pais estão passando pelos mesmos problemas. Sim. E aí a gente está aqui junto para construir esse novo desenvolvimento infantil. É isso. E desenvolver é isso, é envolver. Não tem como separar. Tem que se envolver, tem que enfrentar a questão para poder desenvolver. Eu agradeço muito a sua companhia. Seja bem-vindo ao Desenvolver.
Estamos começando e daqui para frente vem muita coisa bacana. Muito obrigada, Maria Tereza, pela sua participação. Muito obrigada, Ana Clara. Minha Vamos parceira, juntas. vamos juntas sim. E até o próximo Desenvolver. Até.